Os orixás regentes de 2025. Você já deve ter visto aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, muitos vídeos falando sobre esse assunto. Eu, na Umbanda Astrológica, né, quem já fez mapa comigo sabe como eu chego à conclusão de um orixá regente do ano, do orixá regente da pessoa. No candomblé se observa muito a entrada pelo dia da semana, no caso um dia de quarta-feira, Yansan, um dia de quinta-feira, Oxóssi e assim por diante. Na Umbanda Astrológica, que é baseada no arqueômetro de San Ives e também nos estudos de Mata e Silva, da Umbanda Esotérica, a gente tem uma concepção diferente aí dos planetas com os orixás. Uma concepção um pouco diferente, então os dias são diferentes. Domingo é Oxalá, não na sexta, como vê no candomblé e na Umbanda. E Júpiter é na quinta e não na quarta, como vem no candomblé. Mas eu não escolho o orixá do ano só pelo dia da semana ou pelo regente do ano, que no caso muitas pessoas estão dando Xangô para 2025 por ser Júpiter, o planeta da justiça, Xangô, o orixá da justiça. Na Umbanda Esotérica tem um pouco mais, é mais amplo esse assunto. Um orixá ele pode ser representado por um planeta, e esse planeta pode revelar, dependendo da sua configuração, se ele está forte, se ele está fraco, com quem ele está alinhado, com quem ele está em aspecto, em qual signo ele está, ele pode representar um outro planeta. No caso de 2025, Júpiter não é visto na Umbanda astrológica, como na Umbanda esotérica seria diretamente Júpiter, apesar de o par de Júpiter na Umbanda esotérica ser Yansan. Mas a gente vê, como eu falei no vídeo sobre o planeta do ano, que Júpiter não está forte, ele não está forte para reger o ano, para governar o ano. Então ele vem por Yansan, para as mulheres, o lado feminino dessa vibração aí, que seria de Xangô, o par dela Yansan, então Yansan será a regente, a rainha, que está com o poder. E Yansan sendo a regente do ano, quem seria o par dela não seria Xangô, como eu disse, ela está fraca, o par dela seria Ogum. Ogum, como sabe, o primeiro marido de Yansan, que ela deixou para viver com Xangô, mas Xangô ele não é muito de guerra, ela saiu para guerrear com Xangô, mas Xangô ele é de justiça, ele é muito calmo, Ogum é que é o mais da guerra. Esse ano de tempestades aí, uma Yansan guerreira que vai reger 2025, ela estará com Ogum, será o par de 2025, será Ogum e não Xangô. Esse raio de Júpiter, esse raio da justiça se dará pela rainha Oiá e não pelo rei Xangô. Xangô é como que abdica, ele está ali, um rei que está meio em exílio. E não uso só o planeta do ano e o dia da semana. A gente analisa os odus, analisa o jogo de búzios, analisa o tarô, as configurações astrológicas. Como eu disse, a Umbanda astrológica é o cruzamento dos raios do orixá com os raios planetários, com os planetas. E a posição desses planetas é importante, o Odu que cai, se é um Odu positivo ou negativo. Então, Xangô ele entra um ano fraco para governar e o governo será de Yansan. Yansan estará favorecendo as mulheres. Se você tem um caso complicado na justiça, você é um político, um empresário, seja lá o que for, se você tiver uma boa advogada, que seja boa advogada, não só por ser mulher, que ela seja competente, mas se for uma advogada brilhante, mulher, será melhor para você. Será um ano para as juízas se destacarem mais, as desembargadoras, as ministras. Seria muito bom se tivéssemos mais ministras no Supremo, mas atualmente só temos uma. Só que, como eu disse, eu já disse sobre planetas, digo também sobre orixá, às vezes um planeta é favorável para uma pessoa e desfavorável para outra. Um orixá é favorável para uma pessoa e desfavorável para outra. Às vezes, Oxum é visto como uma orixá de beleza e riqueza, mas ela está num ori, numa cabeça, numa ancestralidade em que ela está desconectada, que ela não está bem. Então, às vezes você vê um filho de Oxum que não é bonito, às vezes você vê um filho de Oxum que não é rico, e às vezes você vê um filho de Obaluaê que era para ser pobre, mas ele está muito bem configurado com a ancestralidade daquela pessoa, com o Exu daquela pessoa, e ele é um filho de Obaluaê rico.
ligado à terra, que é da terra dos minerais, à mineração, ao petróleo, enfim. Então, tudo depende da conexão do orixá com aquela pessoa e aquela ancestralidade. Então, você não pode dizer qual é o orixá é negativo, qual orixá é positivo. Positivo para um, negativo para outro. É, e como eu citei, ministra do Supremo, né? No ano de Júpiter fraco, e no ano em que Ansan está regendo, o ministro do Supremo, no caso a Carmen Lúcia, pode ter contratempos, pode ter problemas. O orixá, ele pega positivamente a quem está positivo, quem está bem conectado a ele. Quem está desconectado, está negativo, ele pega negativamente. No caso de Júpiter, que eu falei do ano, ele é um planeta de expansão. Mas ele não expande apenas coisas boas. Ele expande, por exemplo, obesidade, ele expande, por exemplo, gordura no sangue, colesterol, assim por diante. Ou seja, ganhar dinheiro não é bom? É bom, né? Se a pessoa te der uma maleta com R$ 1 milhão agora, não é bom? Você fica até sem saber no que vai gastar, né? Todas as notas de 100 e 200 que entrega numa maleta aí, não é bom? É bom, né? Tem até um meme que diz assim: ah, dinheiro não compra dinheiro não traz felicidade, mas compra. Agora presta atenção, você analisa um cenário, você mora numa favela cercada por traficantes, muito perigosa, e alguém te dá uma maleta com R$ 1 milhão e diz: essa maleta é sua, faça o que você quiser com ela. Só que imaginemos que a comunidade e esses ladrões sabem que você tem esse dinheiro. O que é que você acha que esse dinheiro vai trazer para você? Mais felicidade ou mais problemas? Mais problemas, certamente. Se eles não lhe matarem para tomar, pode acontecer muita coisa aí no caminho. Ou seja, nem sempre a riqueza ela pode trazer só benefícios. Depende do dia que ela chega, como ela chega, para quem chega e como chega. Então, não existe orixá ruim. Às vezes um ano regido por Obaluaê pode ser um ano maravilhoso, um ano de cura, um ano de você firmar as bases, fazer alicerces. Um ano regido por Saturno, que é lento e tal, pode ser um ano de você firmar, botar o pé no chão, que você é uma pessoa muito aérea, e você achar o caminho, você ficar com os pés no chão e com firmeza. Então, não existe o positivo para todo mundo, o negativo para todo mundo. Às vezes é positivo para um, negativo para outros. Então, essa questão de Júpiter, como a gente vê a massa sensitiva e muitas astrólogas aí midiáticas dizendo: ah, Júpiter está em Gêmeos, será um ano maravilhoso para Gêmeos. Não, às vezes não. Às vezes ele pode trazer obesidade para os geminianos, colesterol alto para os geminianos, diabetes para os geminianos, pode trazer gastos desnecessários para o geminiano, gasto excessivo. Ele às vezes promove o excesso e nem sempre é o excesso de você ganhar o que é bom. Às vezes ele amplifica o que é ruim também. Depende em que ponto do mapa ele está tocando, se ele está fazendo quadraturas, se ele está num signo desfavorável ao seu. Vamos supor que ele esteja junto ao seu Sol, mas o seu Sol é fraco, o seu Sol tem quadraturas, tem oposições, o dispositor de Gêmeos, Mercúrio, está atacado, está fraco. É uma série de configurações que o mapa pode mostrar. Além disso, voltando ao orixá, para finalizar o vídeo, que já está ficando grande. Ah, o orixá do ano Yansan. Você é de Yansan. Vai ser um ano maravilhoso. Nem sempre. Às vezes Yansan tem um ano melhor no ano no ano de um orixá, de Iemanjá, que é a mãe dela, do que da própria Yansan. Assim como quem é de um signo de dragão, no horóscopo chinês, no ano do dragão, não é bom para ela. E às vezes as filhas de Yansan, no ano de Yansan, não é bom para ela, porque vai acarretar mais responsabilidades, vai lhe dar mais energias, vai lhe dar mais vigor, mais impaciência, mais você quer as coisas para agora, com mais rapidez, e pode ter problemas, ter conflitos, discussões. Então, não é só que nem diz assim: ah, um ano de Yansan vai ser bom para as filhas de Yansan. Não, não é assim não. É um ano para os filhos de Yansan, com a energia de Yansan, aprender a se controlar mais, a saber usar o seu lado bom, seus talentos, e podar, se lapidar, tentar controlar o seu temperamento ruim, que é um ano de tempestades. Yansan é dos raios, das tempestades. Você ser menos intempestivo, você falar mais baixo com os outros, discutir menos, ouvir mais, falar menos. Então, esse é o principal recado para as filhas de Yansan, no ano de Yansan.
E ainda mais que ela seria o governo com Xangô, mas Xangô está fraco, ela governará com Ogum. Então, é um ano de mais impaciência. Então, muitas mulheres vão querer dominar o casamento, dominar o marido. Quando o recado é o contrário, é um ano para você usar essa força, para você saber se equilibrar no casamento, se harmonizar com o marido, mostrar o seu lado bom para ele e aparar as arestas da sua relação e fazer uma relação plena e digna. Parar de brigar com os vizinhos, com os irmãos, com as pessoas. A gente vê nas redes sociais muita petulância, né? Recados duros, as pessoas com lacração, sempre querendo destruir o outro. A mensagem de Ansan não é essa, de você passar por cima do outro, mas ver como você mostra o seu lado bom para o outro. E Ansan não é só raio, tempestade, violência, ventania, fúria. Ela também é uma mulher guerreira que luta pelos seus ideais, pela sua família, pelo seu amor, pela sua liberdade. É o búfalo, ela se transforma em búfalo, quando saía disfarçada. Ela é mãe de 9 crianças, enfim. Ela é uma mulher guerreira que mostra força feminina, liberdade. Se você está oprimida no casamento, se você tem uma relação doentia, se você tem uma relação cansativa, ela vai ajudar você a se livrar disso, buscar novas relações com sabedoria, com verdade. E Yansan vai servir mais para um signo do que para outro. Não dá para falar nesse vídeo, porque o vídeo já está muito grande. Eu farei um outro vídeo de Yansan para cada signo, mas em especial falando aqui para as pessoas de Yansan, como eu já falei, especialmente as mulheres, mas os homens também, tem homens filhos de Yansan. É um ano de autocontrole, de meditação, de você fortificar sua fé, de você evitar coisas que lhe faz mal, de agir por impulso, de ser ignorante com os outros, de ser bruto com os outros, de ser mais paciente. Oxalá, ele vai estar ali um pouco próximo como conselheiro de Yansan. Ele vai sempre dando um toquinho, Yansan, isso está forte demais, baixa um pouco a guarda. Ele é o orixá da calmaria, ele vai estar ali um pouco perto. Os Odus mostram isso. Por falar em Odu, você sendo filho de um orixá, ou você estando no ano de um orixá, você tem que ver qual o Odu daquele ano, porque o orixá, cada Odu tem os orixás regentes, mas depende que cai num ano de um orixá, num Odu que ele é um terreno ruim para ele, é um campo minado para ele. Então, você tem que ver os seus Odus pessoais. Se você não sabe, tudo bem. Mas se você souber, ver se eles são equilíbrio para Yansan. Se o seu orixá se dá bem com Yansan. Se você for, por exemplo, for filha de Ubá ou de Oxum, não é muito bom para Yansan. Mas a configuração da cabeça de uma pessoa, por isso eu fiz o livro Umbanda Astrológica e a Coroa Astrológica de Orumilá. Quando eu falo em coroa, é porque tem vários orixás agindo na sua cabeça com o seu ori. Tem o orixá de frente e tem o adjuntó, que se fala na Umbanda, que seria o orixá ancestral, tem o orixá de cabeça e tem o pai e a mãe de cabeça. E sem falar no Exu, na pombageira, nos guias, os caboclos, preto velhos, crianças, baianos, que tem pessoas que têm mais linhas do que outras, né? Dependendo da ancestralidade daquela pessoa. E tem as pessoas que são iniciadas, que já equilibraram aquelas linhas, as pessoas que estão precisando se iniciar e equilibrar aquelas linhas, pessoas que estão precisando harmonizar os seus chakras, harmonizar o seu ori, fazer o seu amaci. É um caminho muito vasto. Então, vai cair de forma diferente para cada pessoa. Um iniciado, Yansan, vai agir de um jeito. Uma pessoa leiga vai agir de outro. Uma pessoa que está precisando apenas de conselhos de Yansan, ela vai dar os conselhos dela. Para a pessoa que é filha de Yansan, já vai ser diferente. Para a pessoa que é da religião afro-brasileira, é de um jeito. Para quem não é, é de outra. Mas de qualquer forma, Yansan é força para as mulheres. Será um ano para buscar o equilíbrio, para evitar o seu lado ruim. A tempestade não é sempre que você vai ter que sair destruindo tudo. Não, às vezes é para você acalmar a tempestade dentro de você. Então, medite, se conheça e veja como se conectar melhor a Yansan. Tem banhos, tem dicas aí na internet, amuletos, os dias das semanas e tal. A virada do ano, por exemplo, de 24 para 25, a gente vai ter Marte se pondo no descendente. Logo de manhã cedo, Marte vai estar se pondo no descendente. Como eu disse, Ogum será o par de Yansan. Descendente e ascendente ali, esse par vibratório Yansan e Ogum. Então,
É um ano para você pedir calma. Na virada do ano você reza um salmo, você faz uma oração, canta um ponto do orixá pedindo calma. Yansan, traga calma, afasta os inimigos, traz calmaria, afasta as tempestades. Que ela não traga tempestade, que ela leva as tempestades para longe de você e traga apenas os bons ventos, as brisas. Como ela tem o poder da tempestade, ela tem o poder também de acalmar as tempestades. Então, reze pedindo paz, o fim das dívidas, o fim das brigas, o fim das traições, o fim da inveja, o fim de tudo isso. Como ela tem um chicote para espantar os eguns, as coisas ruins, ela pode afastar também os feitiços, os olhos grandes, enfim, tudo de ruim. Na virada do ano você pode acender vela vermelha para Yansan e para Ogum. Pode ser uma vela só de 7 dias, ou pode ser duas velas pequenas, uma para cada orixá, pedindo para que esse pá afaste os inimigos, abra os caminhos, já que Ogum abre os caminhos, Yansan com os ventos, tira todos os matos, todas as coisas, deixa o caminho livre. Então, peça para que abra os caminhos e traga a paz de espírito para você. Axé a todos e um bom 2025.